Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira, dia 8 de dezembro do ano 2023. Hoje estamos a sexta-feira, dia 8 de dezembro do ano 2023. Feriado em algumas cidades aqui da região centro-oeste, a região da fronteira, como queira chamá-lo. Em algumas cidades é feriado hoje. Amanhecemos com a temperatura de 16 graus, 6 horas da manhã estava 16 graus a temperatura. Um dia agradável, um sol, um céu limpo, azul, onde promete ser um dia abençoado hoje, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Dia abençoado para você, um dia abençoado para mim, um dia abençoado para todos nós, para nossas famílias, para nossas gerações. É isso que nós pedimos ao Senhor, além de agradecer a Deus por este novo dia de vida que Ele nos deu, esta oportunidade de nós estar vivos, de nós poder estar respirando, por agradecer a Deus pelo descanso que Ele nos deu durante a noite, de ter renovado as nossas forças para nós poder estar aqui hoje juntamente com cada um de vocês para continuar falando sobre esses três personagens. Rei Acabe, sua esposa Jezabel e o grande profeta Elias. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E hoje, a partir das 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos, onde estaremos levando uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos então ao que nos interessa nesta manhã, que é justamente a palavra do Senhor. Capítulo número 19. Estamos no capítulo número 19, onde vai dizer o seguinte: E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como a uma delas. A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: que Deus não nos deu um espírito de temor, mas antes um espírito de poder e moderação. O espírito de temor Deus não nos deu. Ele nos deu um espírito de poder. E a palavra de Deus vai falar também, Coríntios, dizendo o seguinte: que o reino dos céus, ele não consiste em palavras, mas sim em poder. O reino dos céus, ele não consiste em palavras, mas sim em poder. Grande abraço, nossos amigos ali na cidade de São Francisco de Assis, Graciele. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus venha abençoar teu esposo, a filha, que Deus venha derramar da sua graça sobre a vida de vocês. Deus não nos deu esse espírito de temor. É incrível como muitas vezes as pessoas têm mais temor de Satanás que do próprio Deus. Satanás envia seus mensageiros para nos tirar a paz. Envia. Ele usa ou utiliza daquelas pessoas que algumas vezes até se dizem ser cristãs e estão dentro das nossas igrejas. Mas estão somente para perturbar, para trazer notícias ruins, para apontar defeitos,
para criticar, para murmurar, enfim. E Jezabel, como uma boa serva de Satanás que ela era, envia então mensageiros a levar uma mensagem para o profeta Elias. O profeta Elias, que vinha de uma grande vitória, estaria com o coração cheio de alegria, regozijo por tudo aquilo que tinha acontecido ali no Monte Carmelo, de como Deus tinha se manifestado, como supostamente já não existia mais ninguém que adorasse a Baal, mas ainda ficava o principal, que era Jezabel, a cabeça, a que manipulava o povo, a que manipulava e comprava ou matava aos profetas. Essa era Jezabel. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação. Jezabel manipula de uma maneira tal que as pessoas vêm fazerem aquilo que elas não querem fazerem. Porém, se sentem na obrigação de fazer a vontade de Jezabel, para não ficar mal com ela. Jezabel é um espírito que tanto pode estar num homem como numa mulher. Manipuladores, assassinos de profetas, roubadores da fé. Vinha de uma grande vitória Elias, e ele vem dar ouvido para um mensageiro de Jezabel. Às vezes, vem uma sorte de retaliação contra os servos de Deus. Porém, nós temos que saber por quê e de onde vem essa retaliação. Neste caso, vinha de parte de Jezabel. Quem era Jezabel? Ninguém. Ela estava ali ocupando um lugar, primeiro, que não correspondia para ela, porque Acabe estava totalmente longe da vontade de Deus ao ter casado-se com Jezabel. Agora ela começou a manipular primeiro Acabe, logo a todo o reino. E foi levando aos poucos ao reino desviar-se da sua própria fé. A palavra de Deus nos fala em Efésios, e eu sou reiterativo nisto, e alerto sobre isto, sobre as astutas ciladas do diabo. E poderíamos falar de muitas delas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje. Porém, nosso foco é Elias. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi a escapar com vida. E chegou a Beerseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele vinha com seu servo, ele vinha com seu discípulo. Teve temor. Temor teve Elias. Porque ele se sentiu sozinho. Talvez ele não teve o apoio que ele esperava ter da nação de Israel. Talvez a expectativa dele estava em pessoas e não em Deus. Por esta razão, então, veio um grande temor sobre ele. Talvez, isto são tudo suposições que eu estou falando, não está escrito na palavra de Deus, mas talvez ele pensou que o povo iria levantar-se contra Acabe e que ali ia dar um basta àquela situação por a qual estava passando a nação. Porém, a cabeça estava viva. Jezabel estava ali. Ela ainda não tinha sido revelada ou posto em evidência.
Alguém falou uma vez que o espírito de Jezabel, ele não se repreende, ele se expõe. Ele se denuncia publicamente para que Jezabel vá embora. O espírito de Jezabel é justamente isso. Aquele que vai manipulando, que vai trazendo ideias que não estão na palavra de Deus, que vai trazendo ideias contra a própria liderança, que vem trazendo ideias erradas do que se refere à fé, do que se refere ao amor, do que se refere à esperança. Vem desvirtuando o Evangelho, vem aparentando ser aquilo que na realidade não é. Pois a própria palavra de Deus nos alerta que Satanás ele se disfarça como anjo de luz. Cuidado com Jezabel. Porque Jezabel te vai abraçar, te vai bater nas costas. E vai dizer que está tudo bem. E vai dizer que tu é melhor do que o pastor. Ou vai dizer de que o pastor está errado. Ou vai dizer que determinado versículo é mal interpretado. E vai introduzir na tua mente, no teu ser, no teu espírito, uma doutrina totalmente falsa. Fez Elias, se levantou e foi embora. De Jezreel, ele foi até Berzeba, aproximadamente uns 150, 170 quilômetros. E ali diz a palavra de Deus que deixou ao seu servo. E ele, o que vai fazer agora? Vai continuar fugindo? Já tinha corrido 150, 170 quilômetros. Agora deixa o seu servo. Deixa ele para trás. Às vezes ele estava cansado. Às vezes tu não tem nada a ver com isso. Fica aqui. Não sabemos porque deixou o seu servo ali. E se introduz no deserto da Judéia. Aí já passou de um reino para o outro. Passou para o deserto da Judéia. E ali ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar naquele deserto. Ele, porém, diz a palavra de Deus, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um junipeiro. E se assentou debaixo de um junipeiro, ou de um zimbro, dizem outras traduções. E pediu por si para que pudesse morrer. E disse, basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que Elias entrou em depressão. E podemos julgar a Elias. Como é possível que o homem de Deus, depois de tudo aquilo que viu, ele se sentiu tão amedrontado e agora está desejando morrer? Desanimado. Sua mente estava, na realidade, atordoada. Porque é isso que faz justamente Jezabel. Atordoar a mente da pessoa. Vai tirar a paz daquela pessoa. Vai semear dúvidas naquela pessoa. A pessoa vai ficar sem saber o que fazer, a não ser agradar a Jezabel. E quando ela agrada a Jezabel, ela começa a se sentir mal. E começa a sentir temor de Jezabel. Sabe, algumas pessoas agradam a Jezabel por temor. Por não conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus vai nos dizer que maior é o que está em nós daquele que está neles.
palavra de Deus vai nos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que ter esse temor de Jezabel? Resistir ao diabo, diz a palavra de Deus, e ele fugirá de vós. Está lá em Efésios. Para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Nós podemos resistir no nome de Jesus. Não é para fugir do diabo. É para resistir. Nós devemos de fugir da tentação. Dessa sim devemos de fugir. Agora, o diabo, nós temos que resistir. Aos mensageiros do diabo, nós temos que resistir. Temos que mostrar quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Ao final, a autoridade de Cristo está em nós ou não está em nós? Ele nos deu toda a autoridade. Ele transferiu a autoridade para nós. Ele disse, em meu nome, expulsarão demônios. Então vamos resistir a esse espírito maligno, a esse demônio imundo, corrupto, mentiroso, chamado Jezabel. Ora, para isso temos que ter também a cobertura de Deus, a armadura de Deus. E aí nós poderíamos começar a observar a armadura e ver o que nós estamos carregando sobre nossos lombos. Realmente nossos lombos estão cingidos com a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo? Ou estão cingidos com pensamentos, filosofias, crendices, religiões? Com quem está cingido o nosso lombo? Com o humanismo? Com quem está cingido os nossos lombos? Nossos dias de hoje, temos que ter muito cuidado nisso. Sabe, teve uma certa vez uma discussão entre Paulo e Pedro. Paulo enfrentou duramente a Pedro. Por quê? Porque Pedro, aqueles que se convertiam, aqueles que eram gentios, ele queria que aquelas pessoas viessem praticar os rituais judaicos, entre eles a circuncisão. E Paulo vai enfrentar a Pedro. Amado, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Ele é a lei. Agora, nós somos justificados perante Deus, não por obras. Veja bem, a palavra de Deus diz que a nossa salvação ela não vem por obras, mas é pela graça do Senhor, que foi adquirida através do sacrifício de Cristo. E nós somos justificados perante Deus através de Cristo Jesus. Ele é nossa justiça. Nós somos justificados por Cristo Jesus diante de Deus e não por obras que possamos fazer, por costumes, por tradições. E devemos separar bem. Paulo enfrenta a Pedro, porque Pedro queria fazer com que os gentios que se convertiam ao Senhor fossem circuncidados. Isto era algo pura e exclusivamente para os judeus, para Israel, não para os gentios. E nós vemos hoje, não está errado estudar as raízes da palavra de Deus. Não está errado estudar as festas judaicas. Não está errado. Porque cada uma delas aponta a Cristo. Não está errado conhecer, nós aprofundar nas raízes hebraicas. Agora, sim, o que está errado é nós querer praticar o que eles praticam. Tem coisas que são exclusivamente para os judeus. E lembrando que eles rejeitaram a Jesus. Nós somos gentios.
Nós somos salvos pela graça, não por obras. Vai Elias então para o deserto, se senta, está ali debaixo de um zimbro ou de um junipero, que diz aqui na palavra de Deus, e ali ele deseja morrer. Ele vai pedir para Deus a sua morte. Que situação triste, lamentável, a de um homem de Deus, um profeta de Deus, que depois de uma grande vitória, ele esteja no meio de um deserto, sozinho, com sol escaldante, querendo morrer. Mas eis aí que Deus tem um propósito com a vida de cada um daqueles que se aproximam dele. Deus tem um propósito com a vida de cada um daqueles que se aproximam dele. E enquanto ele estava deitado e dormia, debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Come. O que estava faltando era alimento. Estava debilitado, angustiado. Sabe, aquela pessoa que está congregando, mas que está debilitada espiritualmente. Porque ela está sendo atacada por Jezabel. Ela está sendo atacada por esse espírito imundo. Então o coração dela está cheio de dúvidas, cheio de pensamentos acelerados, diriam os psicólogos, os psiquiatras. Não para de pensar. Não tem um momento de paz do seu coração. Ela sente a necessidade de congregar, de chegar até a casa de Deus, mas ela chega, senta ali, começam a pregar ou a louvar a Deus, e ela começa a ver os defeitos da congregação, daqueles que estão adorando, do pregador, enfim. Começa a ver os defeitos dos outros e não enxerga nenhum defeito nela. Para ela está tudo errado. E se não é feito da maneira dela, está tudo errado. Ela já foi contaminada. É como um vírus. Tá? Durante a pandemia, temos que estar isolados, usar máscara, tapabocas, para poder não contaminar-nos. Cuidado com contaminar-se com um vírus chamado Jezabel. Tem muitos cristãos por aí que não congregam, não leem a Bíblia, porém se dizem cristãos. Mas se eles não respeitam as autoridades eclesiásticas, vamos dizer assim, que nós podemos enxergá-las aqui na terra, de que maneira eles vão respeitarem a Deus a quem eles não estão enxergando? Ou, como disse o próprio apóstolo João, como podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se não amamos ao nosso irmão a quem nós estamos enxergando? São alertas que a palavra de Deus nos deixa para nós ver isso. Então ali estava triste, debilitado. Mas eis aí que Deus não desiste dos seus profetas. Deus não desiste dos seus servos. Deus não desiste daqueles que Ele ama. Talvez nesta manhã possamos estar falando com alguém que está desanimado, desiludido com a instituição chamada igreja. Se sente entristecido, magoado, rejeitado. Pode ser que isso esteja acontecendo com a sua vida. Mas eis que o Senhor vai fortalecer a tua vida. O que está faltando? Alimento. E alimento espiritual. Alimento da própria palavra de Deus. É isso que está faltando na tua vida neste dia de hoje. E eis que havia um pão
assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e deitou novamente. Deitou novamente. Bom dia, meu irmão. Se não me engano, deve ser de Moçambique. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Marília, César, Jerônimo, que Deus abençoe a vida de vocês. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demasiado grande para ti. Ele se levantou, comeu e bebeu, e a força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, ele foi até Horebe, o monte de Deus. Ele foi até Horebe, o monte de Deus. 350 quilômetros, mais ou menos, de onde ele estava, supondo que estaria perto de Berseba, até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, o monte de Deus. É um monte que é sagrado tanto para o judaísmo, como para os muçulmanos, como para os cristãos. Até ali vai Elias. O Senhor não está te alimentando para que você fique dormindo em casa. Não. Não é para isso que o Senhor está te alimentando. O Senhor não está te alimentando para que tu fiques dormindo em casa. Claro que não. Claro que não. Tiago, bom dia, bom dia. Aí em Moçambique também, que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Deus não está te alimentando para que fiques dormindo debaixo de um zimbro. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Quando estamos bem alimentados e que estamos fortalecidos, então agora sim estamos em condições de avançar. 40 dias, 40 noites até Horebe, com a comida. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A presença do Espírito Santo de Deus nos enche de unção, de poder, de ousadia, para poder enfrentar as adversidades e nos posicionar firme e resistir às astutas ciladas do diabo. É a palavra de Deus, é o poder de Deus em ação sobre as nossas vidas. Muitos ainda não têm visto o poder de Deus em ação sobre as suas vidas. Porque somente querem se alimentarem, mas não querem praticarem. Querem alimentar-se e ficar dormindo debaixo do zimbro. Vão se transformar em obesos espirituais. Sabe, uma pessoa só come e não queima energias. Ela vai ficar obesa, vai ficar com pressão alta, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo. Porque está somente alimentando-se e não está queimando energia. Tem muito cristão por aí que somente querem receber, mas não querem dar. Somente querem receber, mas não querem dar. Elias estava fugindo por quê? Por temor a Jezabel. Deus, vamos reiterar isto, não nos deu espírito de temor, senão antes nos deu espírito de poder e de moderação. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se deseja esse poder, busque a presença de Deus. Pai eterno e Deus do céu,
Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença. Queremos adorar-te e glorificar-te nesta manhã de sexta-feira. Agradecer-te, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Pai. Senhor, que possamos ter um final de semana abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade, Pai. Senhor, que possamos congregar, que possamos estar em comunhão contigo e com as nossas famílias, meu Deus. Supre, Senhor amado, na necessidade de cada um dos meus irmãos, meu Pai. Senhor, eu quero agradecer-te uma vez mais por este novo dia de vida que Tu nos deste. Senhor, abençoa a cada um daqueles que estão nos seguindo, a cada um daqueles que estão ouvindo esta live, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Nós estaremos novamente na segunda-feira. Vanderlei, lá em Pelotas. Bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Agora, 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos, trazendo uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Você pode ouvir a Rádio Pentecostais Apostólicos através do Facebook. Você pode procurar ali Rádio TV Pentecostais Apostólicos. E ali vai estar as opções para você poder ouvir, se quer ouvir em inglês, português ou espanhol, e você vai poder estar ouvindo esta rádio. 9h30, estamos ali no nome de Jesus. E aqui novamente, segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Lá na África já deve ser já perto do meio-dia. Meu irmão Tiago, ali, Marília, César, Jerônimo, nós aqui recém estamos levantando. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.